Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor João Daniel. Na aula de hoje, nós iremos abordar a representação eletrônica de Lewis, tá? Esse conteúdo a gente já viu parcialmente quando a gente falou de ligação iônica, mas hoje nós vamos abordar essencialmente a representação de Lewis, suas regras, suas nuances, etc. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, comentar e compartilhar. Não esquece também de curtir esse vídeo, tá? Então, bora lá. Qual é a importância da representação de Lewis? A estrutura ou representação de Lewis também pode aparecer como fórmula eletrônica de Lewis ou só fórmula eletrônica, mostra a formação das ligações químicas entre átomos, com destaque para os elétrons em suas camadas de valência ou nível eletrônico mais externo. Ok? Então aqui a gente tem aqui o Lewis, né? A fotinho dele aqui. Os átomos, eles se ligam uns aos outros a fim de alcançar a estabilidade eletrônica. A gente também já viu isso. Obedecendo a regra do octeto, esses átomos fazem ligações metálicas, iônicas ou covalentes. Aí eu coloquei aí um octeto de violões, 8 pessoas tocando violão, para que vocês não esqueçam que o octeto representa 8, ok? A importância também está aí, ó. Conhecer, dominar ou saber construir as estruturas de Lewis é essencial para compreender as propriedades físicas e químicas de números compostos. A geometria das moléculas, a polaridade dessas moléculas e o tipo de interação interpartículas que essas moléculas fazem está estritamente relacionado à compreensão das estruturas de Lewis. Se você é capaz de compreender as estruturas de Lewis, você vai entender muito das propriedades de determinadas substâncias. Então, representação eletrônica de Lewis, estrutura de Lewis, fórmula de Lewis, é um dos conteúdos mais importantes da química, tá bom? Então, mas ela tem algumas regras. Vamos lá para quais são elas. Primeiro, você tem que determinar o número de elétrons de valência do átomo. Como é que faz isso, professor? Fazendo a distribuição eletrônica, seja ela por níveis ou por subníveis. Você vai verificar quantos elétrons a gente tem no nível mais externo. Determinar a posição dos átomos na estrutura. Mas lá na frente vocês vão ver que a posição dos átomos influencia e muito na distribuição de Lewis. Então, normalmente, quando a gente está falando da distribuição de Lewis para um elemento químico, só tem ele ali. Mas para uma molécula, normalmente o elemento que está presente em menor quantidade é o átomo central, ou seja, ele deve ser colocado no centro da representação de Lewis. E os demais átomos monovalentes, aqueles que só fazem uma ligação, ficam ao redor dele. Por fim, deve-se compartilhar os elétrons ao redor do átomo central. Sempre ao redor do átomo central você tem que ter 8 elétrons, certo? Alguns raríssimos casos de contração ou expansão do octeto, isso não acontece. Então, a fim de completar o octeto, né? Óbvio. Caso o octeto ele não se complete, você fazendo somente uma ligação, você tem que agora partir para as ligações múltiplas, fazer ligações duplas ou triplas, certo? Compartilhar 2 pares de elétrons, ligação dupla. Compartilhar 3 pares de elétrons, ligação tripla. Beleza? Vamos para alguns exemplos, coisa fina, coisa fácil. Como é a representação, né? Antes do exemplo, aqui, mas aqui também já tem um exemplo embutido. Então aqui eu tenho um exemplo da representação a representação de Lewis do carbono. Então, no centro, a gente coloca o símbolo do elemento químico. Então, é muito importante que você conheça os símbolos dos elementos químicos. Tá? Se você não conhece, não precisa decorar a tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta. Você precisa conhecer os símbolos dos elementos químicos. É importante. No centro, a gente coloca o símbolo e ao redor dele, os elétrons. Só que são os elétrons da camada de valência, do nível mais externo. Tá? Então, aqui eu trago outro exemplo.
Agora é a representação de Lewis aqui na esquerda de uma molécula de CH4. Deixa eu escrever aqui CH4. É a representação de Lewis de uma molécula de CH4. Então aqui o carbono ele está em menor quantidade, ele é o átomo central. Ao redor dele, se vocês contarem, tem 8 elétrons. O carbono tem os seus 4 elétrons no nível mais externo. E o hidrogênio só tem 1. O hidrogênio compartilhou 1 com o carbono e o carbono compartilhou 1 com o hidrogênio. O carbono obteve o octeto e o hidrogênio atingiu o dueto. Esses pares eletrônicos compartilhados, eles também podem ser representados por traços, como vocês estão vendo aqui na estrutura à direita, ok? Então vamos agora sim para alguns exemplos. Fazer a representação de Lewis para os seguintes elementos. Então aí tem o cálcio, nitrogênio, zinco, criptônio, fósforo. Primeira coisa, regra básica, fazer a distribuição eletrônica. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou fazer por subníveis, tá? Então aqui eu tenho o cálcio. A distribuição por subníveis dele, eu peguei aqui a tabela para me auxiliar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O nível mais externo do cálcio é o nível 4. E nele temos 2 elétrons. Como é que vai ficar essa representação, então, professor, do cálcio? Cálcio, um pontinho para um elétron, um pontinho para o outro. Você deve sempre distribuir os elétrons nas 4 posições aí do átomo, tá? Do elemento, da representação do átomo, do elemento químico, perdão, do símbolo do elemento químico. Se você tem só 2, você pode colocar um em cima e um embaixo, ou um de um lado e outro do outro. Nunca um em cima e um do lado, se tiver 2, ou os 2 juntos, ok? Vamos lá para o nitrogênio. Vou apagar aqui, tá, gente? Fazer a distribuição do nitrogênio. Então, para o nitrogênio, eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p3. No nitrogênio, o nível mais externo é o nível 2. Aí. É o nível 2, que contém 5 elétrons. A representação do elemento nitrogênio é a letrinha N, de navio. Então, o que eu faço? Eu coloco um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E agora, professor, faltou um, são 5. Agora você pode escolher agrupar. Eu prefiro que agrupe em cima, tá? Mas não vai estar errado se agrupar do lado também, não. Ok? Então, bora lá para a representação do zinco de Lewis, certo? Eu deixo o criptônio e o fósforo para que vocês tentem. Zinco, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. O zinco, o nível dele mais externo é o nível 4. E nele temos 2 elétrons. A representação dele será zinco, uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, 2 elétrons. Beleza? Perfeito, perfeito, perfeito. Deixar o criptônio e o fósforo para vocês, tá? Vamos lá para outros exemplos, outros tipos de exemplos. Aqui essa questão agora que já mistura ligação química com representação de Lewis. Ele fala assim, ó, considere o elemento cloro formando compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais
desses elementos, o cloro forma compostos covalentes. Então, só para recapitular, formar compostos covalentes, os compostos covalentes eles só são formados quando há ligação entre um ametal e um outro ametal. Ok? Então, lembre-se, ametal com ametal, ligação covalente. Metal com ametal, ligação iônica. Metal com metal, ligação metálica. Beleza? Vou apagar aqui esse lembrete. Então, de todos esses elementos químicos aí, não é? Eu tenho aí cloro, que ele está perguntando, e tenho hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Desses aí, os únicos que são ametais são hidrogênio e cálcio. E carbono. Hidrogênio e carbono. Sódio e cálcio são metais, então formariam com o cloro ligações iônicas. Beleza? Então agora que a gente já sabe quais são os compostos, a gente vai desenhar a fórmula eletrônica desses dois compostos. Agora que a gente sabe os elementos, vamos desenhar a fórmula eletrônica. Bom, a distribuição eletrônica do hidrogênio, vou colocar aqui, porque precisa, né? É um S1, ou seja, ele só tem um elétron na camada de valência. Do cloro, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, o nível eletrônico mais externo do cloro é esse daqui, ó. Tá? Esse é o nível eletrônico mais externo do cloro, o nível 3. E nele temos 7 elétrons. Eu vou só apagar aqui em cima para poder desenhar para vocês. Tá? Então, a regra do octeto é clara, claríssima. Diz o seguinte: os átomos se ligam, né, realizam ligações químicas para que atinjam o octeto. Né? Tem 8 elétrons ao redor dele ou na camada de valência. Eu vou colocar aqui a representação de Lewis do cloro. Aqui 1, 2, 3, 4. São 7. Vou colocar o resto. 1, 2, 3. Então agora já tem os 7. Tá? 7 elétrons. O cloro ele precisa de mais um elétron. Quem tem esse um elétron? O hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai compartilhar esse um elétron com o cloro, fazer uma ligação covalente. Acabou a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes que o cloro faz com os elementos que ele falou, né? Só falta agora com o carbono. Vamos fazer do carbono? Vou apagar aqui, tá, gente? Pode printar. Com o carbono, vou apagar aqui. Eu tenho carbono aqui. Opa. Ele é 1s2, 2s2, 2p2. Então, o carbono, no seu nível mais externo, ele tem 4 elétrons. Ok? Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui, né? O carbono. Opa, tá de amarelo. O carbono e seus 4 elétrons. Então, segundo a regra do octeto, o carbono vai precisar de quanto, gente? 8 elétrons. Se eu colocar um cloro aqui, fazendo uma ligação covalente com o carbono, eu satisfaço o carbono com 8? Pelo que eu saiba, não. Ele tem 5. Vou apagar aqui embaixo. Não satisfaço o carbono.
Então, vou colocar mais um cloro. Satisfiz o carbono, gente? Ainda não. Ele vai precisar de mais 2 cloros, se vocês prestarem atenção. Então, vou colocar esses 2 cloros que ele precisa. Um aqui. E o último aqui. Beleza? Então, esse carbono, ele fez aí suas 4 ligações, aqui que eu estou grifando de azul, com 4 cloros. A fórmula desse composto será CCl4. Então, eu tenho um carbono para 4 cloros. Beleza? Eu vou apagar aqui para a gente partir para a próxima questão. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Apaguei aqui. E vamos que vamos. Escreva a fórmula eletrônica da água e da água oxigenada. Como é que eu vou fazer isso, professor? Presta atenção. Primeiro da água, tá? H2O. Eu tenho aqui o átomo que está em menor quantidade é o oxigênio, então ele vai ser o átomo central. Mas antes, já ia esquecendo, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. O hidrogênio é só um S1. O oxigênio, ele é um S2, 2S2, 2P4. Tá? Então, o oxigênio ele é o átomo central, porque ele tem menor quantidade na fórmula, é H2O. E vou colocar ao redor dele os 6 elétrons que ele tem. Pronto. Ele precisa de mais 2. Esses 2 vão vir óbvio, do hidrogênio, nesse caso. Está feita a fórmula eletrônica de Lewis para a molécula de H2O. Vamos fazer do H2O2, que é água oxigenada. Vou apagar aqui. Bom, nesse caso, o oxigênio também continua sendo o elemento central. Isso tem a ver com a propriedade chamada eletronegatividade, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente quando a gente for falar melhor sobre polaridade das moléculas, tá bom? Mas assim, o oxigênio continua sendo elemento central, só que agora são os 2 que são elementos centrais. Tá? Então aqui, um oxigênio faz uma ligação com o outro. E a valência deles é preenchida pelos outros 2 hidrogênios. Beleza? Pessoal, a aula de hoje é isso. Se tiver dúvida, escreve aí no comentário, escreve, manda mensagem, manda e-mail, tá? E é isso. Deixa eu até apagar aqui essa aqui que ficou. É isso. Até a nossa próxima aula, em que a gente vai mergulhar, né, na geometria das ligações químicas e geometria das moléculas, e é muito importante que você domine essa representação de Lewis. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Até mais.